Boa noite a todos! Boa noite para quem vem chegando. Boa noite, Cidinha. Neste momento, eu vou colocando aqui para todos o chat já de inscrição. Para falar a verdade, né, o grupo do WhatsApp, tá? Do WhatsApp para o curso Segundo o Espiritismo, que a gente vai falar, tá bom? Então, para mim fica mais fácil já colocar agora. Boa noite, gente! Boa noite, José Faria. Boa noite, Benê. Os que vão aparecendo para mim aqui eu consigo reconhecer pela foto do perfil já. Saudades, hein, Benê? Bom, já está chegando o nosso momento de iniciarmos, né? Boa noite, Paulo. Então, enquanto a gente vai aguardando as pessoas irem chegando. Demora um pouquinho para chegar as mensagens para mim, tá, gente? E ultimamente eu venho percebendo que nesse horário das 18 horas, o áudio também começa a dar umas osciladas, tem hora que ele acelera, tem horas que ele fica mais lento, dá uma distorção de voz, né? Então vamos ter paciência, que é muita gente utilizando a internet neste momento, né? Bom, pra gente, enquanto vai esperando as pessoas chegarem, né? Então eu separei um trechinho de Efésios, né, que é uma das epístolas de Paulo, onde que ele fala assim: somos todos um só corpo e temos todos o mesmo Espírito e fomos todos chamados para uma mesma esperança. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos um só Deus, que é Pai de todos nós, que está acima de todos e que vive em nós e através de nós. Nossa, eu achei lindo, né? Mostra a gente mesmo como um pivô de tudo isso, de tudo, né, que Deus pode fazer, Ele faz por meio de nós. Boa noite, Silvia. Boa noite, Vânia. Bom, vamos começar então com os nossos recados. Então, lembrando, sábado que vem nós temos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é onde nós arrecadamos alimentos para as famílias cadastradas, onde não só alimentos, como produtos de limpeza, higiene pessoal, cobertores, agora neste momento, né? Roupas de frio, usadas, novas, por que não, né? Para as nossas doações. Então, quem puder colaborar, nós agradecemos. Lembrando também que nós estamos com as matrículas abertas para o curso O que é o Espiritismo. Para quem foi entrando, eu já coloquei o link para entrar no grupo, né, de WhatsApp, onde que está sendo feita a matrícula, né, as inscrições. Então, quem entra depois acaba talvez não tendo acesso à mensagem, mas no final da live, quando gerar o vídeo, então dá para entrar em comentários e vai estar lá disponível, tá bom? Se alguém também quiser ir copiando e repassando durante a live, será muito bem-vinda a ajuda, tá? Também lembrando que nós temos as nossas lives todos os dias às 18 horas, né? É um horário que foi recomendado pela espiritualidade. Então, às 18 e às 22 horas é um horário onde que nós, né, que somos cristãos, devemos nos reunir, estar em conjunto, elevando a nossa mente,
vibrando por nosso planeta, né? Então nós estamos todos os dias às 18 horas, hoje sou eu, Arielle, amanhã nós temos a Vânia, terça e quarta o Sérgio, quinta o Ezequiel, sexta a Vânia, sábado o Ezequiel e aí sucessivamente tudo vai se repetindo, tá bom? Bom, então o tema de hoje é Todos Somos Uns, mas antes vamos para as nossas vibrações, né? Então, neste momento, para a nossa harmonização. Neste momento, então, vamos elevando a nossa mente, nos conectando com a espiritualidade amiga, nossos amigos espirituais, pessoais, aos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, onde agora eles vão nos harmonizando, nos equilibrando e que possamos elevar a nossa mente, a nossa consciência para um bem maior, para um conhecimento a mais e entendermos que somos apenas instrumentos e que assim agora essas boas energias adentrando o nosso lar, envolvendo o nosso corpo. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigada, Vânia. Bom, então como a gente já estava lendo, eu vou até repetir de novo, tá? Eu já tinha começado a ler sobre Efésios, que é uma epístola de Paulo, onde que ele falava assim: somos todos um só corpo e temos todos o mesmo Espírito. E fomos todos chamados para uma mesma esperança. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos um só Deus, que é Pai de todos nós, que está acima de todos e que vive em nós e através de nós. Boa noite, Dona Marilda. Então, o tema de hoje é Todos Somos Um. E quando nós falamos que somos irmãos, que nós temos um único Pai, que é Deus, e foi Ele então, né, que dizimou, que gerou, nós somos gerações de Deus, então somos energia vital, parte dessa energia, dessa onda, como a física quântica gosta de colocar, que Deus é uma onda e nós somos uma pequena partícula, né? E essa partícula, ela pode sofrer várias diferenciações, vários moldes, né? Várias combinações, e aí dá origem às diferentes vidas que existem no planeta Terra. Então, nós que estamos como homens, nós fomos moldados, projetados, né, misturados aí nesses elementos químicos e o nosso corpo foi então formado desse jeito. Nós temos os animais, os vegetais e toda a vida que está presente no nosso planeta, ele foi assim, é parte dessa partícula, né? Parte dessa energia que é Deus. E aí fica uns exemplos para a gente pensar assim. Se a gente pensar o ar é o mesmo. O ar daqui da minha casa, aqui desse quarto onde que eu estou, ele é o mesmo da sala, da cozinha, não é mesmo? Mas se eu fecho, aparentemente parece que esse ar ele é diferente do restante. Não é à toa que muitas vezes a gente abre a janela para mudar aquele ar.
Mas se a gente sair daqui da minha casa e ir ali fora, o mesmo ar que está aqui dentro é o ar que compõe lá fora. E chega um ponto que é o ar que está aí na sua casa. Então o ar, ele é um só, mas ele toma proporções diferentes ao ponto de se misturar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós também somos seres individualizados, principalmente quando nós pensamos na questão do espírito. Mas e os corpos, né? Nossos corpos espirituais, a aura. Então, quando diziam que a aura do Chico Xavier dava para sentir, né, quarteirões de distância do seu corpo físico. Então, essa expansão vibracional, todos nós temos capacidade de exercer, mas a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem ainda, de repente, essa desenvoltura, esse desenvolvimento, né, essa habilidade para expandir essa aura. Mas a gente pode, né, esse campo vibracional. E quando a gente expande, a gente chega no ponto de encontrar o campo do outro. Isso é uma forma bem figurada da gente dizer, por quê? Porque por vibração nós estamos vibrando o tempo todo, né? Nós somos energia, nós emanamos ondas vibracionais, frequenciais. Então, em todo momento que nós estamos emanando essas ondas, esse campo eletromagnético que nós exercemos, nosso campo em algum momento vai encontrar o campo do outro. Então a gente pode ver essa questão de somos todos um de várias formas. Primeiro, porque somos irmãos que viemos da mesma centelha, da mesma onda, somos partículas daquela onda, né? Então a nossa origem é a mesma. Nosso pai é o mesmo e por isso nós somos irmãos. Mas se nós formos buscar na física quântica, a gente pode entender também pela questão vibracional. Então, essa partícula, essa onda que vibrava numa certa frequência, hoje ela vibra em mim, vibra em vocês, vibra em todo o planeta. E essa frequência que eu emano, que eu emito, vai chegar na frequência do outro. E com isso nós formamos um único campo eletromagnético que é percebido mesmo a longa distância da Terra. Então todos nós, não só nós humanos, todas as vidas que existem no planeta, então todos nós acabamos sendo um. Porque nesse campo que nós formamos de vibração, nós acabamos formando um único campo. E esse campo vibracional da Terra se junta com de outro planeta, com de outro, até chegar na vibração da energia de Deus, desse fluido cósmico universal, né? Então, se a gente olhar por esse lado, estamos todos conectados, interligados. E quando a gente fala que nós, né, então somos todos um, como que nós podemos ser indiferentes com os nossos irmãos? Sendo que em algum momento o meu campo eletromagnético vai chegar em contato com o outro. Como que nós sentimos quando nós temos afinidades ou não por uma determinada pessoa? Muitas vezes a gente não precisa nem chegar perto. Muitas vezes a gente não precisa nem olhar. Às vezes só de ouvir a voz, né? Ou só de olhar. Então, nesse momento que nós estamos, né, pelas redes sociais, muitas vezes a gente nem conhece a pessoa, né? Por exemplo, aqui, quem está compartilhando o vídeo agora, lá no seu feed do Facebook,
e tem alguém nesse momento olhando, de repente vê essa pessoa aqui falando, aí começa a olhar e fala, nossa, deixa eu ver o que ela tá falando aqui, né? Nossa, me chamou a atenção. Nesse momento, a minha frequência está chegando lá naquela pessoa. Às vezes uma foto, ela já representa, porque todos nós temos uma assinatura energética, espiritual, que está impregnado na nossa imagem, na nossa voz, né? Em tudo. Então, não existe barreiras para as nossas questões energéticas, né? Então, às vezes, só de olhar a imagem daquela pessoa, a gente pode sentir uma afinidade ou não. E por que isso acontece? Porque a partir do momento que eu entrei em ressonância com aquela imagem, né? Com aquele campo vibracional, ele voltou para mim e eu senti, né? Então a gente não precisa estar abraçando para sentir. A gente, só de chegar perto, a gente já consegue sentir algo diferente no outro, se gosta, se não gosta, e de uma forma inconsciente a gente faz isso. Tá bom, então depois de entender que até nessas questões mais práticas, o quanto que o outro eu consigo sentir, então como ficar feliz se o outro está sofrendo? Se o outro passa fome? Se o meu irmão está passando dificuldades? Não tem como. E é aí que tá, que as pessoas não estão entendendo, né? Então, elas buscam ganhar dinheiro para ter conforto, para viajar, para ter e mais ter. Quando conseguem, descobrem que são infelizes. Porque tem um momento que a viagem acaba, tem um momento que tem que voltar para a vida real, não dá para viver no mundo de ilusões. E aí, quando a gente volta para o mundo real, é aquelas pessoas que não estão felizes com o que possuem. Por quê? Porque aquela parte dentro dela que está acesa, a centelha divina, não está feliz com o que está acontecendo à volta dela. E às vezes a gente acha que são questões internas, né? Questões inconscientes, mas é porque a gente não está feliz diante da dificuldade alheia. Só que ainda tem algumas pessoas que, né, colocando como o Ezequiel colocou hoje de manhã, que eu gostei bastante, está desconectada, né, com Deus, então não está ligada, né, não está ressonando, não está atingindo aquela frequência numa forma mais sutil, mais esclarecedora dentro de si, né? Então ela não percebe que o problema é a falta, né, de condição de vida do outro que está lhe fazendo triste. E que ela cada vez quer mais, porque ela está buscando algo fora e não algo dentro. E quando nós entendemos que tudo está dentro da gente e não fora, aí então a gente começa a ter uma percepção maior do que é a fraternidade, que é o que esse mundo, né, de regeneração vem exigir, que é a fraternidade, que quem dividir ganhará, né? Não adianta você descobrir a fórmula da saúde perfeita e guardar para si. Ou então, não, eu vou desenvolver isso e vou vender, vou ficar muito rico, né? Porque em plena época de doença, todo mundo quer a saúde. E aí, o que acontece, né? Não é por aí. É quando a pessoa descobre algo, ela tem que dividir, compartilhar, que é o que a doutrina espírita acaba falando sempre, o quê? Da caridade, né? E a gente só fica feliz quando a gente vê a felicidade do outro e principalmente quando a gente leva essa felicidade, não é mesmo? Quem que não gosta de dar presente? É por aí.
É só pegar essa mesma situação. Não é gostoso quando a gente dá algo para alguém e essa pessoa fica feliz com aquilo? Às vezes esse dar algo para alguém é um sorriso. Dar algo para alguém é 1 quilo de alimento. Dar algo para alguém é comprar a balinha do semáforo, né? Então, às vezes a gente pede tanto que quer ajudar. Às vezes a ajuda vem, bate na nossa porta. E naquele momento, porque a gente está no automatismo, porque a gente não se permitiu a dividir, né? A gente deixa aquela oportunidade abençoada de ter sido algo diferente na vida do outro, de ter trazido Deus para a vida do outro, né? E é aí que está. Então, a própria epístola de Paulo, ela fala que Deus está acima de todos nós e que vive em nós através de nós. Então, nesse momento, ele traz essa responsabilidade, esse ponto, que nós somos esse pivô de transformação, né? Então, nós espíritas, os que estão acordando, os que estão despertando para esse momento que dividir é ganhar, que quando você divide algo que é seu, só você está ganhando, né? Você tá se conectando a Deus. É no momento que a gente se conecta. É nesse momento que a gente entende que o outro, ele é parte de mim. Ele é extensão de mim. É só olhar. Hoje a população está doente e há muito tempo os seres humanos estão doentes. Doentes do egoísmo, doentes do orgulho. E todos esses vícios morais fizeram o que com o ser humano? O desconectou. E aí então nós vemos sempre a CPI, né? Que tá aí querendo provar, mostrar quem é errado, quem que é certo. Muitas vezes ridicularizando as pessoas. Será que é por aí o caminho? Né? Então, assim, a gente tem que entender que o outro, né, é a parte de mim. Então, não precisaria ter CPI se as pessoas, se os governantes, se quem está acima, à frente dos ministérios, das secretarias de saúde, vissem que todos somos extensões de nós mesmos. O Brasil é um país tão rico que pelo que ele tem, pelo que ele produz, nós poderíamos ser uma grande potência. Mas por que ainda não existe isso? Por causa da corrupção, né? Porque ainda há pessoas desconectadas, não entendendo que todos somos um, né? Então, essas pessoas estão passando por provas do poder, provas da riqueza. E como elas estão passando? Será que elas não estão repetindo novamente o que lá na Idade Média desenvolveram, né? O que elas trazem dentro de si? Pode ser, não é mesmo? Então, nessa questão, esses seres que estão olhando para a sua própria riqueza, e a gente tem que fazer as avaliações, né? Tem que observar mesmo. Aquele político, aquela pessoa, por que ela está se desenvolvendo financeiramente de uma forma tão rápida? Qual está sendo o propósito daquilo? Ela está ajudando as pessoas? Ah, então tá bom. Porque o dinheiro, ele é bem-vindo.
né? Às vezes o espiritismo trata o dinheiro como uma coisa suja, mas ele é bom. O dinheiro mata a fome. O dinheiro veste, o dinheiro mata o frio. O dinheiro dá dignidade. Não é por aí. Só que ao invés de você ter dinheiro e investir na bolsa de valores, você poderia montar uma indústria e dar emprego para muitas pessoas. Então o dinheiro, ele é de Deus. Ele é de Deus. O problema é quando nós estamos com o dinheiro e desconectados de Deus. Que aí é quando vem a ambição, o orgulho, a vaidade, os vícios morais tomando conta de tudo isso. E aí nós não entendemos, né, aquela condição que foi nos dada como que poderíamos ajudar a muitos irmãos. O sofrimento nesse planeta existe desde que ele é planeta, né? Porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, um planeta escola, onde a gente vem aqui para aprender. Enquanto que há muito tempo atrás nós achávamos que era divertido por um ser humano para virar presa para um leão, ainda há pessoas que criam cobras, criam ratinhos, né? E coloca lá para a cobra se divertir com o ratinho vivo, né? Então, saímos de uma certa condição, estamos evoluindo, né? Só mudamos aí de partícula divina do que nós estamos fazendo? Acho que sim, né? Mas já evoluímos, já deixamos de fazer isso com nossos próprios irmãos humanos, mas ainda precisamos melhorar muito, né? Em algumas situações, porque ainda algumas ainda se repetem, né? Então, a partir do momento que a gente se conecta a essa energia suprema, que é Deus, que está dentro de nós, então nós não vamos exteriorizando, nós não vamos vivendo lá fora, nós não vamos buscando o que o mundo materialista de vícios morais, de vícios físicos que nos causam prazer. Não, nós vamos se desligando disso e vamos entendendo que, por exemplo, diversão é importante? Sim, é importante. Mas de repente eu não posso fazer aquela viagem, eu posso ajudar uma pessoa. Às vezes eu não preciso gastar X num final de semana, mas eu posso pegar a partezinha daquele X e comprar uma cesta básica, comprar um pouquinho de alimento. Agora, se eu também estou numa situação que eu não tenho condições, que já é difícil eu conseguir o sustento da minha família, mas eu posso dar um sorriso. Eu posso viver com esperança. Eu posso acender a centelha divina que há dentro de mim e fazer aquela boa vontade do Pai, que Ele também vai estar agindo por meio de mim. Então percebam que todos nós podemos ser e deixar transparecer Deus um pouquinho dentro da gente. Só que para isso acontecer, é a tão esperada e necessária reforma íntima tem que acontecer. Porque está no nosso ímpeto o orgulho, o egoísmo. Se nós fôssemos já puros, tivéssemos vencidos esses vícios, nós não estaríamos aqui, né? Nós não estaríamos passando por essa experiência em que nós estamos passando hoje, nesse planeta que está cheio de expiações, de provas, é bendita, é uma encarnação chave, principalmente para nós que estamos acordando, que estamos despertando daquele sono tão pesado
que a gente vê aí por milênios. Em cada uma das nossas reencarnações, né, que nós vimos nas rodas de Sansara, só acarretando karma e mais karma, né? Nesse momento, nós estamos tendo a chance de atenuar tudo que nós fizemos, pelas nossas experiências, pelas nossas vontades, por estar querendo estudar, entender o que é esse mundo espiritual, o que é esse mundo após o corpo físico, né? E todo esse começo, ele já vai nos guiando na questão da fraternidade, na questão de o outro é uma extensão de mim, porque o meu campo energético chega no outro. E entender se é bom ajudar o outro, se é bom nós estarmos unidos, então vamos continuar unidos. Primeiro, respeitando as diferenças, os pensamentos do outro. Às vezes, até a forma horripilante dele estar agindo. Porque tudo está certo. Deus é perfeito. Nenhum de nós somos vítimas. Todos nós atraímos por meio do nosso campo, eu comecei hoje falando desse campo eletromagnético, que nós emanamos ondas e essas ondas voltam. Então, tudo que eu emano, eu atraio. Está impregnado nesse campo eletromagnético que nos envolve. Então, mas se eu atraio coisas ruins, é porque o meu pensamento não está condicionado a pensar em coisas boas. Porque a partir do momento que eu mudar esse padrão de pensamento, essa ressonância que existe dentro de mim, eu mudar, elevar esse padrão, já não vai ter mais essa ressonância, essa atração, né? Então os corpos, essas frequências já não vão mais atrair. É a mesma coisa uma pessoa que tem, eu sei que é difícil, né? Mas uma pessoa que tenta pelo menos se elevar várias vezes do seu dia o seu padrão de pensamento. Será que o obsessor vai conseguir chegar nessa pessoa? Agora, se o padrão dela estiver baixo, estiver em afim, né? Nessa ressonância do obsessor, então essa simbiose começa a acontecer. E todos nós somos assim. Todos nós agimos por simbiose, né? Nós aqui temos o nosso grupo, onde que algumas pessoas são mais unidas ou não. Por quê? Por essa simbiose. Então, alguns doam energia para outros e essa gente assim vai vivendo, né? Dentro da nossa casa, quem aí, né, não tem uma pessoa forte dentro de casa, que é o pilar, que é o que anima, que é o que traz esperança, que é o que traz fé? Então, essa pessoa é aquela pessoa que está elevando esse campo eletromagnético dentro do próprio lar, né? Para os demais. E é assim que nós espíritas, ou nós, às vezes tem até alguém espiritualista aqui que está nos acompanhando, e todos são bem-vindos, porque não existe religião para Jesus. A única religião de Jesus foi o amor. E assim nós devemos nos manter unidos, pelo amor, né? Aumentando, então, esse campo eletromagnético. E aí, nessa situação, todos nós, né, vamos ressoando, elevando o nosso padrão. E aí, será que quando nós elevarmos o nosso padrão, nós vamos estar escolhendo os mesmos tipos de políticos? Não. Mas para isso, nós precisamos, já que estamos despertos, acordar a grande massa que ainda dorme. A grande massa que precisa, que é viciada em adrenalina, em medo, em cortisol, que são os hormônios que
baixam completamente a nossa imunidade e aí estão ligados nessa mídia sensacionalista e vão deixando esse padrão cair. Então, nós, né, somos os trabalhadores da luz. E toda essa população que dorme, quando elas acordarem, quando a situação chegar num ponto que nem elas vão suportar, que já vai estar difícil para a gente, como já está, né? Elas que não têm um propósito, não acreditam nessa vida espiritual da forma que o livro dos Espíritos nos traz, muitas obras espíritas nos traz, que não muda nada, né? Só mudamos aí de dimensão, continuamos atraindo, continuamos fazendo tudo que nós fazíamos. Quando eles entenderem isso, eles vão precisar de conforto. E aí vai ser o momento que nós, os trabalhadores da última hora, né? Eu faço um curso, o professor fala muito, nós que só ficamos dançando funk em todas as encarnações, as outras encarnações. Então, nós que aproveitamos até o último momento, agora nós chegamos aqui para trabalhar, então nós somos os trabalhadores da última hora, mas que bom que nessa encarnação nós despertamos. Já é um belo começo. E que bom poder levar mais pessoas para essa fé, para essa filosofia consoladora, que é a doutrina dos espíritos, que é acreditar nessa quinta dimensão, né? Para onde todos nós vamos, para onde todos nós sempre fizemos partes e todos nós somos um só, né? Assim, nós estamos sempre ligados ao Pai, a Deus. Bom, eram essas as considerações. Muito obrigada, gratidão por este momento, que possamos juntos agora, mente a mente, coração a coração, unindo mais uma vez a espiritualidade amiga, aos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, os quais já limpou o nosso lar, já nos renovou, já nos trouxe o brilho, a esperança, já nos trouxe um propósito, porque a vida, meus amigos, precisa de um propósito. É só assim que a gente consegue acordar todos os dias de manhã e caminhar. Que essas vibrações que nos envolvem, a espiritualidade possa recolher e levar aos mais necessitados. Vibremos pelo nosso planeta, pelo nosso país. Acima de tudo, a todos esses governantes. Que essa nebulosa nuvem que os envolve possa realmente ser quebrada e todos possam ser envolvidos com as boas vibrações de toda a espiritualidade que neste momento, em todos os momentos, estão unidos, mandando as melhores vibrações para nós. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meus amigos. Obrigada a todos que estiveram até aqui, né? Uma excelente semana para vocês. Muita luz, muita luz. Obrigada, meus queridos.